Amém. Glória a Deus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia, pelo teu amor, Senhor Deus. Por quem tu és, Pai, tu és bom, tu és santo, tu és justo, Pai, e como é bom estudar a tua palavra, Pai, como é bom nos debruçarmos, Senhor, em ti, Pai, para te conhecermos a tua justiça, Pai, e tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Paizinho, o que nós pedimos aqui neste momento, o Senhor venha nos conduzir, Pai, nos direcionar nessa aula, que o Senhor venha estar presente conosco, Pai, que possamos não apenas receber informações, Pai, mas que venhamos realmente nos aprofundarmos em Ti, Senhor, entendermos mais os Teus mistérios, conhecermos e compreendermos mais quem Tu és, para que a Tua verdade nos transforme, Pai, que todas as trevas do nosso coração venha ser dissipada, Pai, e apenas a Tua luz venha resplandecer, Paizinho, em nome de Jesus. Por isso vem, Pai, vem com Tua justiça, vem com Teu amor, Tua graça e misericórdia sobre nós, Pai, nos renovando, nos transformando, Pai, que a aula de hoje venha ser usada por Ti para isso, Pai. Me use por graça e misericórdia como instrumento de Tuas mãos, Senhor, que não haja problemas técnicos, Pai. Todos nós, Senhor, mesmo afastados, venhamos estar em comunhão uns com os outros e contigo, Pai. Que Teu Espírito Santo ministre os nossos corações. Possamos, Senhor, nessa noite, crescer na graça e no conhecimento de quem Tu és, Paizinho. É o que eu te peço, te louvo, te agradeço assim, entregando essa aula diante de Ti, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Todo mundo me vendo aí, me ouvindo bem? Como é que tá? Maravilha. Amados, peço perdão aí pelo atraso. Eu hoje, né, os irmãos sabem que eu meio correria, mas hoje foi um especial porque me colocaram numa coisa assim, meio em cima da hora, lá na escola. Aí eu tive que vir correndo. E aí eu peço perdão aos irmãos que eu montei o slide. E a última parte, normalmente, né, eu coloco os textos e depois eu coloco o comentário final. Então, a última parte da aula eu não consegui colocar os comentários finais, mas a gente vai comentando, tá? E aí prometo que no slide que eu vou subir depois para vocês verem, eu coloco tudo que a gente vai falar. Mas o importante é que a nossa interação e os textos são a parte que mais interessa, né? Meu comentário em si tem pouco valor, o que importa é o que a palavra diz, né? Então, amados, peço perdão aí pela correria de hoje, tá? Realmente foi um dia um pouco atípico, mas vai dar certo. E hoje, amados, nós vamos falar sobre algo que está todo mundo careca de saber, que nós vamos falar sobre a justificação pela fé. E aí, amados, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar sobre Romanos, né? Nós temos que ir lá na fonte, aonde está falando sobre o assunto, né? O apóstolo Paulo, basicamente, né, transcorre ali o que é a justiça de Deus e a justificação, né? Na aula passada a gente falou sobre a justiça em si, né? O conceito de justiça, depois nós falamos sobre a justiça humana, né? E a justiça de Deus. E aí no finalzinho eu comentei sobre a justificação, né? Porque o objetivo final do que a gente falou, que é entender justiça e viver pela justiça, e aí vocês vão entender a sequência de aulas, eu acho que fica bem explícito que como que a palavra quer trabalhar esse assunto e como a gente tentou abordar aqui o assunto. Opa, só para acompanhar aqui vocês. Então, eu na última aula eu apresentei isso, né, o conceito de justiça, o original, né, e depois nós viemos falando sobre a justiça. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar sobre a justificação pela fé. Porque, assim, a gente precisa entender primeiro o conceito de justiça e o que é a justiça de Deus, né? E como nós recebemos essa justiça para a gente entender como a gente pode viver em justiça, né? Então, o texto de Romanos, que a gente vai passar exatamente pelo capítulo 3, 4, 5 e 6, tá, amados? Nós vamos passar por eles. E basicamente esses os textos que nós vamos trabalhar. Tem outros textos também que só reafirmam esse assunto,
Mas, amados, para falar de justificação pela fé, eu não tinha outra coisa, né? Vocês vão concordar comigo, que é ali o texto de Romanos. Então fica aí com sua Bíblia aberta, abra aí para marcar, para anotar, tá? Obviamente que, né, as anotações e as gravações vão ser passadas aqui depois, né, os slides, mas a gente vai ler o texto de Romanos, tá, amados? O texto de Romanos, essa é a nossa base, né? A gente vai ler bastante textos aqui e nós vamos pontuando aqui algumas coisas para a gente, né, ter esse fundamento muito bem estabelecido. E como eu falei com vocês, né, provavelmente é um dos fundamentos mais básicos da fé cristã, é a justificação pela fé. Só que, amados, né, a gente precisa trazer a memória que traz esperança e eu creio que o Senhor tem sempre mais para falar conosco, né? Então, enfim. E aí, tudo isso para que a gente chegue em atos de justiça ou viver em justiça, viver para a justiça, que foi algo que a gente conversou no final da aula passada, né? A Laine trouxe, né, um ponto muito importante, relevante, que é justamente o ponto final, o objetivo final, né? Então a gente está construindo aqui para chegar a entender isso, como a gente vive a justiça, né? Não só a parte mais teórica, né, ou parte conceitual, né? A gente precisa, o importante é entender para viver a justiça, né? A justiça de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre justificação pela fé. Então, na aula passada, a gente falou sobre esse texto de Romanos 10, 3-6, que resume a nossa aula passada e faz a ponte para a aula de hoje. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, ou seja, o ser humano sem Deus, tentando estabelecer a sua própria justiça, né, e se afasta da justiça de Deus, que tem a ver com o caráter dele. Não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Então, o objetivo da lei, né, Moisés, Pentateuco, aquilo, os preceitos que estão no Antigo Testamento, ele deveria, né, o objetivo dele é empurrar as pessoas para Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, observa, falando da justiça que vem pela fé, que crê. Ora, Moisés escreveu para que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Só que por causa da condição humana isso era impossível, por isso que ela apenas apontava. Era uma sombra da justiça de Deus manifesta em Cristo. Mas a justiça que decorre da fé, decorrente da fé, assim diz. Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Então, o questionamento é quem está vindo da parte de Deus a não ser o próprio Cristo, né? Para revelar essa justiça verdadeira, que foi o que nós falamos na aula passada. E aí nós temos um reforço isso lá em Atos, que é o apóstolo Paulo também, em um de seus discursos para os judeus. Por sinal, amados, e quando você lê esse texto de Atos 13 e compara com o discurso de Estevão, a gente vê muitas similaridades. Então a gente vê como, né, Estevão impactou a vida de Paulo e talvez o que temos de escrito de apóstolo Paulo e o desenvolvimento da teologia paulina, ela é baseado muito no testemunho de um homem, Estevão, né? Enfim, perdão, mas eu sempre refleti sobre isso, mas é só um ponto aí para depois os irmãos estudarem também. Então, ó, tomai, pois, irmãos, então é o apóstolo Paulo falando para os judeus, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, ou seja, ele estava falando de Cristo, e por meio dele, de Jesus Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas. Então, de todos os erros, de todos os pecados, ocorre uma justificação, né? Das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, o que o apóstolo Paulo aqui está apresentando, e é a argumentação dele no texto de Romanos, e também em Efésios, né, e em alguns pontos em Gálatas, é que o homem, né, tentando ser justo diante de Deus, como nós vimos na aula passada, na verdade ele não consegue, porque diante de Deus tudo é trapo de imundícia, porque o nosso caráter, né, o nosso ser, ele é contaminado, deturpado, afastado de Deus. Então, não há a menor possibilidade do homem, por conta própria, poder satisfazer vamos dizer assim, o caráter de Deus, a justiça dele, né? Porque Deus é santo, justo,
e não se contamina, então o ser humano, né, chega sem ele, né, sem a ajuda dele mesmo, as coisas que o homem que chega diante de Deus é, é fétido, né, assim, é podre, da ânsia, literalmente seria esse sentido, da ânsia de vômito, né, para Deus. É algo nojento, vamos dizer assim, né? Por isso que a palavra fala que é como trapo de imundícia. A Cris comentou, né, sobre isso a aula passada, que aquele trapo de imundícia significa justamente um pano onde se usava para limpar, limpar, enfim, né, as impurezas femininas e também impurezas de doenças, coisas do tipo, né? Esse seria o sentido da palavra. Ou seja, é nojento diante de Deus aquilo que o homem faz, né? Essa é a ideia do texto lá. Então, Deus, diante disso, ele entende o seguinte: bom, o ser humano não pode por conta própria, então, pela sua graça, misericórdia e amor, ele vem limpar o homem. Ou seja, ele vem depositar no homem a própria justiça dele, que só pode vir mediante a fé, que é o texto de Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, a justiça, amados, ela é uma consequência, uma causa da fé que recebemos de Deus, ou seja, é uma manifestação da sua graça sobre nós. Porque, como nós estamos conversando aqui, nós estamos comentando, diante de Deus o ser humano está impuro, então ele vem e limpa o homem por conta própria, ele vem e se abaixa como um pai de amor, limpa o ser humano para que seja possível novamente esse relacionamento e para que o homem possa viver esta justiça. Ou seja, viver para agradar a Deus. Essa é a ideia. Nós estávamos como inimigos de Deus e fomos reconciliados, ou seja, voltamos a ter paz com Deus. E, amados, o texto do apóstolo Paulo é maravilhoso. Quando a gente entende isso, que nós éramos inimigos de Deus e que diante de Deus nós éramos literalmente asquerosos, sem ele, sem Cristo, e agora aquilo que Cristo fez, ele coloca em mim a justiça dele, para que agora eu possa voltar a viver com ele, para agradá-lo. A gente entende como a justificação e o ato de justiça de Cristo em nosso favor é poderoso. Então, de novo, a gente precisa trazer a memória que nos traz esperança. Amados, é o fundamento básico da nossa fé, mas é o que sustenta a nossa fé. Né? Entender isso é muito importante. Também, amados, então, voltando lá na aula passada, a gente entende, ó, justiça, né? A gente viu que justiça tem a ver com o padrão moral de quem a considera, né? Então, a gente viu que a referência de justiça é o indivíduo. O indivíduo olha e fala, bom, isso é justo ou não, né? Isso tem a ver com caráter, com ser. Só que quando a gente fala da justiça de Deus, então a gente está falando do caráter de Deus. Ou seja, um Deus santo, puro, perfeito, exige justiça porque ele é justo e santo. Então, ele tem um padrão moral de conduta, motivações e práticas, ações, uma vida, né? Uma referência moral que o ser humano se afastou completamente, né? Ou seja, a justiça, a moral do homem se opõe a Deus, porque ela é carnal, ela é rebelde, ela se desligou de Deus. Então, como a gente está falando, é impossível que o homem, por conta própria, manifeste a justiça de Deus, né? Ou seja, éramos inimigos de Deus, inimigos do seu caráter, inimigos da justiça dele. Então, praticávamos perante o ser perfeito injustiças. Éramos injustos diante dele, né? Então, precisamos receber dele essa justiça, porque eu, por conta própria, não posso produzi-la. Então, a gente precisa receber essa justiça, e essa justiça foi manifesta na terra em Cristo Jesus. Então, Cristo, com seu caráter e atitude, revela a justiça de Deus em dois atos, tanto na forma de viver, quanto na condenação das práticas injustas. Então, toda injustiça merece condenação. Então, Cristo veio e condenou o pecado, condenou a injustiça. E aí a injustiça foi paga. E a injustiça sendo paga, torna aquilo que era injusto em algo justo. É essa a ideia, essa transformação de injustiça em justiça pelo ato de um único homem. Então, amados,
para receber a justiça de Deus, eu preciso primeiro receber a Cristo, que é a manifestação desta justiça. E aí é por isso que a justificação vem pela fé, porque o que é o ato de fé? Fé é depositar, é acreditar, é confiar, é ter a convicção plena em alguém, em Cristo. Então, quando eu me deposito em Cristo, eu recebo ele e com ele vem a justiça de Deus. E aí eu passo a ser justo porque Cristo está em mim, mediante a fé. Então, esta é a justificação. É a justiça imputada ao homem através de Cristo. Então, como Cristo é essa justiça manifestada na terra, eu tenho ele em mim agora. Cristo olha, o Pai olha para mim e olha para a sua justiça. Me tornei justo. Não por conta própria, mas porque um ato dele está sobre mim. Então, para receber a Cristo, ou seja, por consequência, a justiça de Deus, né? Ou seja, nos tornarmos justos diante dele, ou seja, justificados, é necessário fé. Porque a fé é esse acesso, é acesso a Cristo, ou Cristo depositado em mim, né? Lembrando que é uma troca, né? Eu me entrego a Cristo, Cristo, né, ele deposita em mim, né? A troca é o plano, né? Eu pego a minha injustiça, entrego a ele e ele vem e coloca a justiça dele em mim. E eu passo a ser justo diante de Deus. Isso só é mediante a fé. E aí a gente vai lá para o texto de Romanos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Então, amados, lembrando, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos é o apóstolo Paulo argumentando que todos pecaram e se tornaram inúteis. Todos estão longe, ninguém busca Deus. Então, o capítulo 1 é apóstolo Paulo falando dos gentios. Depois, o capítulo 2 é o apóstolo Paulo falando sobre os judeus, que também, mesmo com a lei, eles eram injustos diante de Deus. Então, todos se tornaram culpáveis diante de Deus. Então, essa é a conclusão de tudo que ele vem falando. Todo mundo é injusto diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ou seja, por aquilo que faz, mesmo que são práticas, e aí essa é a ideia. O apóstolo Paulo ele mostra que os gentios praticavam as suas impiedades, no sentido de que estavam afastados de qualquer prática espiritual, ou seja, uma vida deplorável, depravada, afastada de Deus, mas também aqueles que praticavam atos religiosos também estavam afastados de Deus. Mas aí agora ele vem e fala, ó, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, as práticas religiosas dos judeus, na verdade, só serviam para enfatizar o quão miseráveis e injustos eles eram diante de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quem é este? Cristo. Então, o que é a justiça de Deus que está sendo testemunhado pelos profetas? Cristo. Então, Cristo foi testemunhado no Antigo Testamento e se manifestou no tempo devido. Manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos e sobre todos os que creem. Então é aquilo que a gente estava falando. Os que creem, estão em Cristo, recebem a justiça de Deus. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, a fé vem pela graça. Aliás, a graça é isso. A fé não... nós somos salvos pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? É graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Né? O texto lá de Gálatas, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, ou seja, a graça, isso veio de Deus, da parte de Deus, olhando para a situação do homem, no seu sangue por propiciação, ou seja, o pagamento exigido pela injustiça, mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes, ou seja, antes de Cristo se manifestar, os pecados estavam impunes, estavam sem julgamento e condenação. Impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, Cristo, no tempo presente, para ele mesmo, ou seja, Deus,
ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, observem aqui duas palavras, amados: justo e justificador. Justo no sentido de que a impiedade não fica impune, então Deus puniu em Cristo o pecado, as impiedades, e justificador por quê? Agora que o preço foi pago, agora ele pode limpar, justificar aqueles que estão em Cristo, né? Então é algo perfeito, ó, justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é a fé que me permite ter acesso a essa justiça. Amém, amados? E aí o apóstolo Paulo vai para o capítulo 4 e ele dá o exemplo de Abraão, né? Abraão, pai da fé, né? Por isso que a fé é algo essencial, né? Assim, basicamente a fé, né? Enfim, a fé, né, amados? É o fundamento para a gente alcançar essa justiça. Depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e lhe foi imputado. Então, imputado foi atribuído. Então, não era justo, mas Deus, por causa da fé, imputou a justiça dele, ou seja, considerou o ser humano justo. Então, olhou para o homem bem assim, por causa da fé, eu vou creditar, né? Tem outros textos, foi-lhe creditado, crédito, né? Foi depositado, foi colocado nele a justiça de Deus. Então Deus olhou e, bom, através dessa fé, eu vou atribuir justiça ao ser humano. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então é um benefício, né? É algo recebido pela graça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Né? E aí ele cita Davi, ó, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Então, amados, observem, impiedade, injustiça está relacionado com pecado. É tudo, basicamente o processo todo que que o apóstolo Paulo tá querendo dizer, que é justiça. Então, justiça tem a ver com uma vida de práticas que se ausentam de pecados. E a palavra fala que tudo que não é por fé é pecado, ou seja, a nossa vida tem que ser de fé em fé, por fé, porque é em fé que a justiça se manifesta, tá? Então, uma vida de prática de pecado é uma vida de injustiça. Logo, o oposto, né? É uma vida que vive em injustiça, ou seja, uma vida onde o pecado não governa, onde o pecado não tem local, não tem, né, como se diz, onde o pecado foi anulado. Onde o pecado não foi anulado é vida de iniquidade, de injustiça. Aonde o pecado foi anulado, né, ou seja, pelo pagamento do sangue, pelo derramar daquilo que Cristo fez na cruz, então o pecado foi anulado e aí passa a ser justo as práticas, né? Então, ó, e cujos pecados são cobertos, ou seja, anulados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, olha só, Deus olha para o homem e ele olha para o ser humano e imputa duas condições. Imputa pecado para os pecadores, os ímpios, e imputa justiça para os remidos. E passam a ser justos. Então, é pecador ou justo. Né? A ideia é essa. Então, Paulo está fazendo essa dicotomia aqui, essa dualidade aqui. Né? Então, a justiça tem a ver com atos onde não se revela o pecado, que foram os textos que nós lemos também na aula passada, que o apóstolo João ele faz a diferença, né? Aquele que pratica justiça é justo, e aquele que pratica pecado é inimigo de Deus, né? Filho do diabo, enfim, não pode ser filho de Deus. Então são essas duas diferenças que são apresentadas. E aí, a continuação do texto, lá na frente, fala: essa é a razão porque provém da fé. Ele está explicando por que provém da fé. Para que seja segundo a graça. Para que seja partindo de Deus e não partindo do homem. Então, a fé
me permite, através da graça, alcançar essa justiça que é imputada, é depositada em mim, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Aí, aí outro ponto, por que isso é importante? Porque vai estar vinculado em quem promete, e não aquele que tem que recebeu a promessa. Então, a fé que vem através da graça, ela é o resultado de quem fornece, ou seja, de Deus, depende de Deus e não do ser humano. Então, estamos seguros, porque como o apóstolo Paulo, também nesse texto de Romanos, ele fala, fomos selados com o Espírito Santo, ou seja, que provém de Deus. Então, não depende de mim, depende dele. E aí está seguro, está garantido. Então, é uma justiça verdadeira, porque vem dele, né, porque é segundo a graça. Não somente o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. E aí ele dá mais exemplos sobre Abraão, né? Ele fala mais algumas coisas sobre Abraão, para chegar aqui no final e falar, pelo que isso, lá no versículo 22 do capítulo 4, pelo que isso também lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. E está falando que essa fé, né, que vem lá desde Abraão, ela se estende a nós, posto que a nós igualmente nos será imputado o quê? A justiça, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E, amados, olha só que detalhe maravilhoso. Então, a morte de Cristo, lembra? A impiedade precisava de uma condenação. Então, Deus sendo justo. Então, Cristo foi, por causa da justiça de Deus, ele foi entregue por nossas transgressões. Só que, agora, para que possamos viver em justiça, ou seja, depois que a justiça foi feita em Cristo, agora, nele, eu posso viver uma vida de justiça, porque agora ele me agora eu fui justificado. Então são duas etapas aqui. Primeiro, a condenação do pecado na morte e na ressurreição para a nossa justificação, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então agora, lembra, a ideia da justificação é uma transformação de vida. Eu passei de uma condição de injusto para uma condição de justo. E o que é viver a justiça? É viver conforme Cristo, viver a vida de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, também nesse texto, ele dá o exemplo do batismo. Ele fala, fomos mortos com Cristo e ressuscitamos com ele na sua vida, porque agora que eu estou livre do pecado em Cristo, porque eu morri a morte dele, então agora o pecado não tem poder mais sobre mim, ou seja, eu posso agora viver em justiça, nessa nova vida que eu recebi, ressuscitado em Cristo. Ou seja, o velho homem foi morto e agora eu ressuscitei como uma nova vida, sou nova criatura. Uma nova criatura que foi ressuscitada em Cristo para justificação, para vivermos em justiça, vivermos para agradar a Deus e não mais manifestar o pecado, e sim manifestar a justiça de Deus. E aí o apóstolo Paulo lá em Romanos fala, justificados, pois, agora que você recebeu essa justiça, agora que você foi justificado e transicionou de uma condição de transgressão para uma condição de justiça, de justo, mediante a fé, temos paz com Deus. Fui reconciliado com ele, agora eu posso viver com ele, para ele e por ele, Temos paz com Deus por meio, aí de novo, por intermédio de Cristo, que morreu e ressuscitou. Agora eu estou ressuscitado com Cristo e agora eu vivo nele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que graça, amados? A justificação. A justiça, lembra? Que a fé aqui que o apóstolo Paulo está falando é para nos conduzir à justiça que está em Cristo.
A justiça de Deus. E, de novo, amados, o que é a justiça de Deus? É a vida dele em nós. É o caráter dele em nós. É viver, é ter uma prática de vida conforme Deus. Por isso que aí agora, amados, como tudo se encaixa? Agora nós voltamos à condição de sermos imagem e semelhança de Deus, que era lá na condição do Éden antes da rebeldia. Então agora a vida de Deus em mim eu posso ser agora eu consigo ser imagem e semelhança dele. E o que é isso? Viver o caráter dele, viver, pensar e agir como Cristo, ou seja, como Deus agiria, né? Na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, amados, aqui, ó, a fé me permite acessar a Cristo e a justiça de Deus. Essa fé recebida do Pai, que vem do Pai, de novo, é a graça de Deus. É a manifestação da graça de Deus em mim. E aí, em Cristo, a justiça de Deus é manifesta. Condenação e punição do pecado, Deus justo, né, o texto que a gente leu, e restauração dos injustos, ou seja, agora a ressurreição. Agora é Deus justificador. Então, em Cristo nos tornamos justos diante de Deus, onde a justiça dele é imputada, é depositada em mim, não mais o pecado. Então, não é o pecado mais que é imputado, mas sim a justiça de Deus em Cristo. Então, amados, o que é a justificação? Pela fé, mediante a fé, através da fé, é a remissão / anulação dos pecados. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nenhuma condenação há mais naqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, aí observem, amados, aqueles que estão em Cristo são aqueles que ressuscitaram com ele. O que ressuscitaram com ele? Aqueles que têm a vida de Cristo nele, em si. Por isso que o apóstolo Paulo não fala, o apóstolo João fala, aquele que tem Cristo não pode mais viver na prática do pecado, na prática deliberada do pecado, né? Porque ele não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais poder, porque morreu aquele velho homem e ressuscitou um novo homem com a nova natureza. Amém, amados? E aí, a gente vai lá para o texto de João. Então, aquele que é de Cristo não pode viver para o pecado. É essa a questão. Não é que não peca, mas não vive para o pecado, né? Errar, a gente vai errar. Mas agora, esses meus erros estão anulados, já está pago. Não tem mais condenação, porque é uma velha vida que morreu na própria lei. Mas agora, em Cristo, sem lei, eu vivo uma vida, a vida dele. Então, os injustos tornaram-se justos. Então, a justificação vem através da ressurreição de Cristo. Então, não é só a morte. A ressurreição é o ápice disso tudo. Porque a ressurreição, como nós lemos, é para a nossa justificação. Ou seja, a ressurreição é uma nova vida. É uma vida no espírito, não mais na carne. Não mais naquela situação anterior, mas é uma nova situação. Ó. É a verdadeira vida, é a mudança de vida. Ou seja, de mortos para o pecado, de vivos para Deus. Amados, aqui está o ponto. Você agora, a vida em Cristo é uma vida para Deus, não é mais para si, como nós vimos aula passada. O que era injustiça? Qualquer prática que eu fazia, mesmo que fosse para benefício de outros, eu estava olhando para o meu próprio interesse. Eu queria recompensa para mim de alguma forma. Mas quando eu vivo para Deus, porque eu morri para mim e ressuscitei nele, para viver para ele agora. Então, tudo que eu faço, aí o apóstolo Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo agora que eu faço nessa vida, vivo pela fé, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, bom, é libertador, é maravilhoso. A gente precisa viver essa vida, né? A gente precisa viver essa justiça de Deus. Então, ó, justos, justiça de Deus em nós, ou seja, eu me tornei justo diante de Deus em Cristo. Eu sou justo diante de Deus agora. E agora que eu sou justo diante de Deus, eu posso viver com relacionamento com Ele. Eu tenho paz com Ele, eu fui reconciliado com Ele, e agora que eu recebi essa reconciliação, a minha missão é reconciliar mais pessoas. Assim como Cristo me reconciliou ao Pai, eu agora, como filho de Deus, vou fazer a mesma coisa. Vou levar a reconciliação para outros. Então, nós somos ministros da reconciliação.
que é essa transformação de homens de pecados, de injustos, para homens que vivem para a justiça, né? E aí o texto de Romanos 5 continua, 6:11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então, como nós citamos na aula passada, a justiça de Deus em Cristo é uma revelação da sua graça e do seu amor para conosco. Então, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, inimigos de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, aqui está falando de salvação, né? Então, por quê? Agora eu sou justo, então aquela condenação que o pecado exige não cai mais sobre mim, porque já caiu sobre Cristo. E aí, amados, Deus é justo. Um pecado não pode sofrer condenação duas vezes. Por isso que quando eu peco e me arrependo e, né, deixo o pecado para trás, me arrependo, eu recebo o perdão, a justiça de Deus é manifesta. E ele não pode cobrar novamente, porque já foi cobrado uma única vez. Por isso que agora seremos salvos da ira, porque a ira de Deus já foi manifestada sobre aquele pecado que eu cometi. Só que em Cristo não há mais condenação, porque já foi pago, não pode ser pago novamente. Então agora eu não posso ir para o inferno receber essa condenação, porque eu estou em Cristo, já foi pago o preço. Mas aqueles que não aceitaram a Cristo não tiveram seus pecados perdoados, ou seja, não teve a paga daquele pecado. Então aquele pecado vai ter que ser pago. Só que o pecado é um crime contra Deus, um Deus eterno. Então tem que ser pago por toda a eternidade. Como Cristo não pagou, o preço não foi pago, aquela pessoa, por conta própria, vai ter que pagar. Aonde? Uma eternidade longe de Deus. Inferno. É isso. É a condenação eterna. Por que é condenação eterna? Porque é o preço do pecado. O preço do pecado é infinito, é eterno. Então, a condenação é eterna, porque não foi pago. Vai ter que ser pago. Deus é justo. Ele não conflita consigo mesmo. Então, aquela impiedade precisa ser paga. Ou por Cristo, que é o próprio Deus manifesto, ou pelo próprio homem. Aí que a gente entende como as coisas funcionam. Porque se nós, quando inimigos, a gente era inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados. Por isso que agora, amados, temos paz com Deus, fomos reconciliados com ele. Seremos salvos pela sua vida. Então, amados, olha só, condenação foi pela morte, agora somos salvos pela vida, ressurreição. É aquilo que o apóstolo Paulo estava falando antes. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, é poderoso. Por isso que a gente não pode ler texto fora de contexto e a gente tem que ler tudo, né? Assim, eu sei que eu estou lendo muito aqui os textos, mas é porque, observem, amados, há uma sequência assim, muito clara o que o apóstolo Paulo está apresentando, né? Bom, perfeito demais. Amados, antes de continuar, e aí? Falei muito até agora. Algum comentário, alguma observação? A gente já está caminhando para o fim, tá? Tranquilo, então? Renato, aqui na Fala, minha Mijo, Bíblia tem aqui na minha Bíblia tem um comentário, eu vou ler, tá bom? por favor. De acordo com Romanos 5:10, né? Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estamos sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aí o comentário diz assim: justificados, seremos salvos da ira vindoura, destinada a este mundo pecador. Reconciliados, seremos salvos da segunda morte, que é o lago de fogo, pois a sua vida nos foi concedida e espera a ressurreição ou a transformação dos mortos para se manifestar a sua plenitude.
salvando-nos da condenação. A reconciliação é o ato de reunir inimigos por meio de uma terceira parte mediadora, diante de um juiz de paz, a fim de desfrutarem da mesma comunhão que é a vida eterna. Aleluia. Aleluia, né? Glória a Deus. Ô, minha irmã, manda isso aí para mim. Vou te mandar. Porque aí eu boto aqui. Tá perfeito. Tá. Que é isso, amor? Pô, maravilhoso. Porque olha só, observem o processo jurídico aqui, né? Um Deus de paz, o juiz, um Deus de paz, mas que ele quer reconciliação, ele não quer continuar inimigo, porque ele ama o homem. Ele não quer continuar inimigo. Então tem alguém que vai fazer a reconciliação, né? Que é Cristo, que é o intermediador. Por isso que ele é o único que faz, né? É só ele, através dele, que a gente volta a ter paz com Deus. E é interessante esse comentário final aí, porque quando o apóstolo Paulo escreve, e eu acho que eu já comentei isso algumas vezes, ele sempre tem em mente aquilo: tudo que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. Então a ressurreição de Cristo foi para a sua glorificação, para estar diante de Deus por toda a eternidade, né? Para estar, né, assentado à direita de Deus Pai por toda a eternidade. Então, aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. Então, nosso corpo glorificado, né, ressuscitaremos e teremos o nosso corpo transformado de corruptibilidade para incorruptibilidade, para que possamos ter acesso à presença absoluta de Deus por toda a eternidade, sentados com Cristo, né, à direita de Deus Pai. Que foram as aulas, né, que nós demos lá sobre galardão. Então, o galardão final, como nós falamos, é basicamente esse, né? Que é nessa reconciliação absoluta, eu sou ressuscitado para receber um corpo glorificado para que eu possa estar na presença de Deus para sempre. Posso, né, ter acesso a Ele, assim, pessoalmente, mesmo que a gente já tenha agora, né? Mas em plenitude, na segunda ressurreição, né? Na ressurreição, né, dos mortos, no nosso caso, né? Não para a segunda morte. Aleluia, glória a Deus. Mas, Cris, manda para mim que aí eu boto aqui também, porque é um comentário bem preciso. Glória a Deus. Amém, amados. Então, ó, vamos ler um textão, mais um textão agora. Que está lá na continuação de Romanos 5, e aí a gente já está caminhando para o fim. Então, Romanos 5, de 15 a 21, fala: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, de Adão, né? O apóstolo Paulo está fazendo aqui a comparação entre Adão e Cristo, né? Para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, para esse processo que nós estamos falando. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Então, lembra, amados? Aí, por que eu peguei esse texto? Ó, reinarão em vida. Então, a justiça de Deus em mim agora é para eu reinar em vida. Então, lembra, o que é reinar em vida? É viver o reino para receber galardão depois. Mas o objetivo não é nem receber o galardão, é viver a justiça de Deus. E o que é viver a justiça de Deus? É viver o reino. E o que é viver o reino? É manifestar Cristo nessa terra, em ações, pensamentos e intenções. Então, ó, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, e aí essa justiça feita por Cristo, esse ato de justiça vai ser atribuído a mim. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Que dá vida. Essa vida que agora eu recebi para viver para Deus. Viver o reino de Deus. Por isso que Cristo fala: buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e sua justiça, a justiça desse reino. Então, amados, não é só
o reino em si, não é só a salvação, não é só ter acesso ao reino, é viver esse reino, que é viver essa justiça, a justiça desse reino. Porque como pela desobediência muitos se tornaram pecadores, assim também, aí, amados, olha só a comparação, aí, que é o que eu estava falando. Deus olha para o homem e olha só, muitos se tornaram pecadores, foram atribuídos pecados a eles, também, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então nós nos tornamos realmente justos diante de Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, amados, lembra, superabundou a graça, de novo, não é permissão de pecar, né? Não é a graça barata, né? Não é a hipergraça, não é isso. Olha só o que o texto está falando. Ele está falando, aonde havia pecado, a graça agora superabundou. Como que a graça superabunda? Justiça sendo manifesta. Ó, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, agora também assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então a graça ela superabunda quando a justiça se manifesta. Ou seja, superabunda no sentido que sobrepõe a vida antiga, sobrepõe ao pecado. Ou seja, a justiça de Deus se sobrepõe para que eu possa. Antes eu era escravo do pecado e vivia para o pecado, agora essa justiça se sobrepõe a isso para que eu possa viver esta justiça, viver a justiça. E aí o texto continua em Romanos 6, ó. Que diremos, pois? Aí que vem, amados, não tem como a pessoa falar que é hipergraça, não existe isso, ó. Porque olha só a continuação do texto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, amados? Olha isso. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou seja, aquela velha vida foi apagada, deletada, foi condenada na morte de Cristo. Agora fomos reconciliados pela sua ressurreição. Novas criaturas, vivos em Cristo para Deus, novamente. E aí, apóstolo Paulo, ele, aqui no capítulo 6, ele fala sobre o batismo, falando justamente do quê? Ou não sabeis vós que morrestes com Cristo no batismo? E ressuscitaram com ele. Aí o apóstolo Paulo vem apresentando a base, o fundamento do batismo. E aí depois de ele falar sobre isso, ele vem em Romanos 6, 11 e 16 fala, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É aquilo que a gente está falando. Então, amados, o que é a justiça de Deus agora em mim? Eu estou vivo para Deus, viver para Deus, em obediência, servo dele, ó, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então lembra, viver na prática do pecado é revelar a injustiça. O oposto é viver para Deus, manifestando justiça. Se ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, de novo, ressuscitados agora para essa nova vida, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, a justiça de Deus foi depositada em mim e agora eu seja um instrumento na mão de Deus para que a justiça dele se manifeste. Então, tudo que eu faço é para que a justiça de Deus se manifeste. Então eu não fui salvo, amados, eu não fui reconciliado com Deus para viver novamente o que eu quero. Mas, ó, vivos para Deus. Por isso que eu fui comprado por Cristo e Ele é meu Senhor, porque agora eu obedeço a Ele. Sou um instrumento na mão dele, instrumento de justiça. E aí agora a gente entende o processo. O que era justiça, qual que era a condição do homem, a justiça de Deus, essa justiça imputada em mim para que eu possa viver essa justiça. E agora eu sou um instrumento de justiça, ou seja, agora eu passo a praticar atos de justiça, que foi o que nós comentamos também na aula passada e é o que nós vamos desenvolver na próxima aula. Atos de justiça, instrumentos de justiça, frutos de justiça. É disso que agora a gente precisa viver. Porque o pecado não terá domínio sobre vós.
O pecado não terá domínio sobre vós. A força do pecado foi vencida em Cristo. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí vem de novo a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência desse mesmo, a quem obedeceis sois servos? Ou seja, se nós obedecemos ao pecado, aos desejos da nossa carne, às nossas vontades, quer dizer que ainda somos escravos do pecado. Só que lembra, nós somos ressuscitados para vivermos para Deus, ou seja, obedientes para Ele, ó. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, eu sou justo agora. Você, como justo, só há uma forma de viver, manifestando justiça. Manifestando justiça. E aí, amados, a gente entende agora a ideia completa da justiça. E, de novo, amados, o que é justiça? Revelar o caráter de Deus, viver o reino de Deus. É isso. Obedecer a Ele. Ser servo dele como, né, Ele sendo o meu Senhor. Eu obedeço Ele. Então, aí agora a gente volta lá, e aí, observem, que foi o que a Laine comentou na aula passada, de que a minha vida agora, eu vivo, quando eu olho agora para o Antigo Testamento, eu não vivo como uma prática para ser salvo, mas porque eu sou salvo, agora eu vou manifestar a justiça que está revelada lá. Porque agora eu sou justo. E agora eu consigo cumprir a lei. E aí a gente entende o finalzinho do que o apóstolo Paulo falou em Romanos 3, 27 a 31. Ó. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por quê? Por que lei? Das obras? Por qual lei, né? Por qual lei? Das obras? Ou seja, lembra, amado, o que o apóstolo Paulo está falando? A gente não está anulando a lei do Antigo Testamento. A gente está anulando a salvação ou a justificação pelo cumprimento dela. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então, a lei é santa e o mandamento é justo. Revela o caráter de Deus. Só que o que era o problema? Qual que era o problema? Os caras achavam o seguinte, bom, se eu cumprir isso aqui sem Cristo, sem o Deus dentro de mim, eu vou ser salvo e vou ser justo diante de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não adianta você cumprir a lei sem a fé. Por quê? Sem a fé você não tem Cristo, você não tem Deus dentro de você. Se você não tem Deus dentro de você, você não tem o caráter dele, não tem como cumprir essa justiça. Ou seja, era apenas atos próprios humanos que eram impuros diante de Deus. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando? Você foi salvo pela fé, você agora tem a justiça dentro de você, porque o injusto só pode praticar injustiça. Agora que você é justo, agora sim você pode praticar a justiça. Você se tornou justo diante de Deus, então agora aquilo que você faz praticando as ordenanças, no sentido, praticando os preceitos que Deus manda, que agradam a Deus, agora sim são atos de justiça. Agora sim são atos de justiça. Não são apenas práticas espirituais vagas e vazias. Agora sim são práticas daqueles que têm o caráter de Deus dentro de si. Porque agora vão viver em amor, porque receberam o próprio Deus dentro de si. Então, ó, por qual lei? Das obras, aquela. Ou seja, as minhas atitudes, por mérito, agora eu sou justo diante de Deus. Não, você não é justo pelos seus méritos. Você é justo pela graça de Deus. Agora você é justificado por ele. Então, agora ele fala, ó, não pelo contrário, mas pela lei da fé. Então, amados, existe uma lei. Lembra? Se aqui a gente leu aqui atrás, ó, para que possamos viver em obediência, obediência a quem? Ao que, né? A obediência a Deus, mas baseado em que preceitos, em que princípios? Os princípios de uma lei. Que lei? A lei da fé. É uma lei da fé. Então você obedece sim a alguma coisa. Você não vive de qualquer forma, não vive aleatoriamente. Não. Há princípios básicos estabelecidos, todos fundamentados em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, há uma lei.
E o que transcorre dessa lei? Os 10 mandamentos, que tem seus princípios. Os 4 primeiros é amar a Deus, então você está amando a Deus, você está cumprindo a lei. Então são quatro mandamentos. O quarto, que é o sábado, lembra, a gente pode até falar sobre isso, o sábado é no sentido de serviço a Deus absoluto. Você é sacerdote de Deus agora. Então, lembra, no Shabá, o sacerdote quebrava o sábado, né, no sentido que estava falando no Antigo Testamento. Mas você é um sacerdote que está dentro de um tabernáculo celestial eterno. Então você vive o Shabá todo dia, oferecendo, por isso que o apóstolo Paulo, ofereceis vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Esse é seu culto racional, ou seja, você, sacerdote, ofereça a Deus práticas que adorem a ele, ou seja, atos de justiça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. De novo, é porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé. O circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, por isso que não há conflito no texto aqui com o texto de Tiago. Eu não anulo a lei pela fé. Porque agora, não, de maneira nenhuma. Antes, agora com a minha vida justa diante de Deus, eu pratico atos de justiça, ou seja, eu confirmo a lei. Por isso que Cristo vem e fala, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. E agora que eu estou em Cristo e vivo como ele está vivendo em mim, agora eu pratico a justiça, ou seja, estou cumprindo a lei. E aí, amados, observem, o apóstolo Paulo ele cita aqui a circuncisão. E aí lembra lá de Abraão. Abraão, ele recebeu a circuncisão depois que a justiça foi creditada a ele. E aí a gente vai lá em Romanos 4 para fechar todo o entendimento. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Ou seja, foi imputada para a justiça. Então não é só a justiça, mas para ela. Como, pois, lhe foi atribuído, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Aí, amados, agora que você é justo, é isso. Abraão se tornou justo. Depois que ele se tornou justo, o que aconteceu? Ele recebeu um sinal, o selo da justiça. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça. Ou seja, agora que eu sou justo, eu tenho práticas, então isso foi um ato no corpo dele que selou a justiça. Só que lembra que nós somos selados com o Espírito, né? A palavra fala que o selo da justiça é o Espírito que eu recebi. Então, o que a gente entende aqui? Lembra? Depois que eu me tornei justo, eu recebo uma lei. Lei da fé, que está aqui atrás. Eu recebo uma lei. Agora eu tenho princípios a seguir. Então, Abraão, depois que recebeu a justiça, aí sim ele recebeu o selo dessa justiça. Que selo é esse? Viver por ela, viver por essa justiça. Da mesma forma que antes, agora eu tenho o meu coração circuncidado. Amados, olha só que maravilha, que lindo. O apóstolo Paulo fala, circuncidar o coração. E quando o apóstolo Paulo fala circuncidar o coração, ele está citando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está falando, é a circuncisão do coração. O ato da circuncisão lá no prepúcio era só um ato físico que refletia algo interno, que é essa justiça atribuída. Então, aquilo que aconteceu comigo internamente, agora se revela em práticas de justiça, ou seja, o selo da justiça. Ou seja, o que é um selo, amados? É a confirmação da justiça. Então, se agora eu sou justo, o que me garante que eu estou vivendo essa justiça? O selo da justiça. Eu viver os princípios, viver em obediência, viver praticando essa justiça. Por isso que o apóstolo João ele crava: aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que pratica a justiça é justo, mas não para a salvação, mas porque ele já é justo, ele pratica essa justiça. O que é isso? A confirmação, é o selo, é o certificado de que você é justo, porque agora você vive para Deus.
como selo da justiça da fé. Então, ó, lei da fé é o selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, ou seja, nós, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Amém, amados? Então, observem aqui o finalzinho, instrumentos de justiça, vamos viver a lei da fé, que é essa prática de justiça, que é a confirmação, o selo dessa justiça que eu recebi, que é o que nós vamos falar na próxima aula. Amém, amados? Glória a Deus! Aí, como eu falei com vocês, aqui o finalzinho, né, eu não consegui colocar um comentário, mas era basicamente o que eu estava falando, né? Amém, amados? Glória a Deus! E aí, dúvidas, comentários, participações? Contribuições? Não, nada? Amém, Renato. Glória a Deus. Excelentíssima aula. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Então, de novo, amados, eram pontos que a gente já conhecia, mas, assim, a gente conhece, né? Mas, de novo, por isso que a gente está lendo a Bíblia devagar, né? Ler esse texto de Romanos fundamenta toda a nossa fé, né? E a gente traz clareza em muitos pontos. Então, glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, né? E, de Glória a novo, Deus. É aquilo que você falou, é algo que a gente conhece, mas acaba se tornando, como posso dizer, é muito comum pra gente, e se a gente não lê a Bíblia devagar, a gente acaba, são princípios espirituais que a gente acaba deixando muitas vezes passando desapercebido, a gente não fica meditando nisso, né? Que é uma verdade pra gente, mas a gente tem que meditar, tem que ler a Bíblia devagar, sempre ter um entendimento novo, e glória a Deus por isso. isso aí. Glória a Deus. Fala, Cris, você ia comentar? Não só de acordo com o que você estava falando aí, realmente, glória a Deus pela vida de Paulo, né? E ele vai escrevendo, né, estabelecendo pouco a pouco, né, os privilégios dessa justificação, e é maravilhoso isso, né? Realmente é uma construção, né? Como a gente sabe, né, é uma carta, né? Então ela precisa ser lida inteira, né? E devagar, como a gente tem aprendido. Então realmente é essa construção e vai nos revelando, né, esses privilégios que temos, privilégios e responsabilidades, enfim, tudo isso, né? Então, glória a Deus por isso, realmente a carta de Romanos é preciosa demais. Na verdade, toda a Bíblia, né? Mas, enfim, falar de justificação, a carta aos Romanos é isso, né? Aula top, Renata, eu vou te mandar ali aquele texto que eu li, achei muito interessante esse comentário, né? Bem explicadinho, enfim, é isso. É isso. Justificados somos salvos, aleluia. E aí eu achei interessante que você falou, né? Só se pode praticar a justiça aquele que foi justificado, né? Então é isso. É isso. Que bom. Glória a Deus, porque o Senhor nos justificou. Glória a Deus. É isso, amados, é isso. E, de novo, é interessante que é meio que lógico que é isso, né? Só pode praticar justiça quem é justo, né? Então, e quem não é justo só pratica injustiça. Então, o homem sem Deus é injusto, logo só pratica injustiça. O homem com Deus, né? Aí, obviamente, né? Ele tem agora a possibilidade de praticar essa justiça. Isso não quer dizer que, agora que eu sou de Deus, então qualquer coisa que eu faço é uma prática justa. Não. Como nós falamos, há um selo, há uma obediência, né? Há um padrão a ser seguido. Fala, minha irmã. Paz, boa noite a todos. Aula abençoada, né? Como Deus tem revelado para nós verdadeiramente, né? Como a irmã Cris falou,
lendo devagar, aprendendo devagar. Cada dia o Senhor traz um ensinamento para a gente, é maravilhoso, né? Sabemos que somos justificados pela fé, e eu gosto muito de em Hebreus 10, que fala, né, 38, mas o justo viverá pela fé. Verdadeiramente, né? Nós, não na nossa justiça, mas a justiça que vem de Deus, né? E nós vivemos pela fé, né? Nós andamos por fé e não por vista, porque se a gente for viver na nossa justiça, não for a justiça de Deus, verdadeiramente, né? Vamos viver uma vida totalmente ao contrário do que Deus quer. Então, assim, é maravilhoso a gente saber que fomos justificados por Deus, né? Fomos justificados pela morte de Cristo, né? Através ele, né? Como intermédio, ele é intermediário, né? Entre nós e Deus. Então, assim, isso é maravilhoso. A gente viver isso a cada dia, a justificação, né? Não tem nem muito que depois de uma aula dessa, né? Maravilhosa, abençoada, não tem nem muito o que falar. Verdadeiramente é maravilhoso o que temos aprendido aqui. Que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos, dos professores, tem sido maravilhoso. Amém. Amém, minha irmã. Glória a Deus. É isso. Deus é bom demais, assim. E todo momento amor, né? A gente viu aqui, a gente está falando de justiça, né? Até um pouco, às vezes é um pouco forte, né? De condenação, né? Que está condenando na morte do corpo, mas sempre no meio do texto. E Deus revela o seu amor para conosco. Então, né? A essência de Deus sendo manifesta. E é isso, amados. Deus é maravilhoso. O Senhor molde a justiça dele em nós, né? Cada dia. É isso. Amém, amados? Mais alguma observação, comentário? Irmão, eu até lembrei de uma música, mas eu não vou cantar não, tá? Não, aquela hora que você falou que não é na morte de Jesus, né? Tipo assim, é a obra completa, né? E eu lembrei daquela música, ó, se a Laine quiser cantar, que é do louvor, tá aí, ó. Que fala assim, né? Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está preso numa cruz, ele não está morto, ele vive e voltará. Então, é a obra completa de Jesus, né? E é maravilhoso isso, porque não é só a morte, mas a ressurreição. É por isso que não acaba só na gente sendo salvo, né? É uma continuidade, né? Por isso que nós somos chamados a reconciliar, né? A dar continuidade a essa obra de Cristo através de nós, né? Então, enfim, deixa que a Laine canta aí, mas vocês sabem qual é, né? Sim, sim. De fato, ele vive e ele voltará. E por isso que a nossa expectativa é nisso, né? Que foi o módulo, né? O outro módulo que você deu sobre o galardão, né? Olha que maravilha. É todo um processo, é tudo uma história, uma trajetória, e é lindo mesmo. É isso, glória a Deus. Aí, Laine, foi desafiada, hein, minha irmã? Essa Cris é ótima. Não, vou cantar não, vou cantar não. Só ligando o microfone para concordar. Aula abençoada, bom demais. Amém, glória a Deus. Amados, então, semana que vem, aguardo vocês para a gente continuar, encerrar esse tema. Amém, amados? E é isso, glória a Deus. Vamos orar. Alguém quer orar? Por sinal, aproveitar, né? Ligou o microfone por último. Quer orar, Laine? Oro sim. Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, obrigada por esse tempo aqui, meditando na tua palavra. Sabemos que ela é viva, eficaz, para transformar as nossas vidas e para fundamentar, ó Pai, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. Obrigado por esse acesso que temos, ó Deus, à tua palavra, te louvamos por isso e glorificamos o Senhor também pela vida do Renato, ó Pai, por sua disponibilidade, pelo teu sim ao seu chamado e por desenvolver essa aula, ó Pai, de forma tão abençoada, tão detalhista, tão fiel às tuas escrituras. Nós te louvamos por isso também e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa firmar essa viva esperança no nosso coração sobre a justificação pela fé, sobre as promessas, ó Deus, de vida eterna, que realmente consola o nosso coração, que nos dá esperança em meio às tribulações e que seja realmente, ó Pai, a nossa maior esperança nessa vida.
Louvamos o Senhor por essa aula, te agradecemos, te entregamos as nossas vidas, famílias, e que o Senhor esteja conosco durante toda essa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Deus abençoe, fiquem na paz, bom descanso e em breve estamos de volta. Valeu. Fiquem na paz, amados. Paz, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz, boa noite. Paz, boa noite.